Olá, está no ar o Estúdio C, a atração cultural aqui da TV Câmara. Esta edição é dedicada ao trabalho do diretor e roteirista Joel Zito Araújo, um dos principais nomes do cinema nacional e um dos expoentes do cinema negro brasileiro. Joel Zito iniciou sua carreira nos anos 1980. As produções documentais marcam o início da trajetória desse cineasta e se constituem numa forte veia de seu trabalho. Na extensa lista de documentários assinados por Araújo, destaque para A Negação do Brasil. Em 2001, a obra ganhou o prêmio de melhor documentário na competição brasileira do Festival É Tudo Verdade. A produção aborda a história do negro na telenovela brasileira. Também analisa a influência das novelas nos processos de identidade étnica dos afro-brasileiros. Em A Cabana do Pai Tomás, a escolha de um ator branco, Sérgio Cardoso, um dos maiores galãs da época, para interpretar o velho negro Pai Tomás, provocou a primeira polêmica pública sobre a questão racial na televisão brasileira. A empresa que produzia o horário de novelas das 20 horas da Globo escolheu a novela A Cabana do Pai Tomás. Tudo bem. E foi escolhendo alguns atores negros que fizeram alguns personagens. E para fazer o próprio, ela convocou o Sérgio Cardoso, um ator de excelentes qualidades, para fazer, além dos personagens que ele vinha fazendo, que era o Lincoln, que era o dono da fazenda, para fazer também o Pai Tomás. Que ele se pintava de negro, botava umas rolhas no nariz, para o nariz ficar mais abatatado, botava uns algodões por dentro da boca para ficar falando assim, aquele preto velho, que não sei o que, meu filho. Entende? Excelente ator. Só que o Plínio Marcos começou em São Paulo, levantando algumas questões com relação a um país com mais da metade de negro, parentes e afim, e chamaram um ator branco para pintá-lo e para colocá-lo no ar como se não existissem atores negros que pudessem fazer aquele personagem. O cineasta também se dedica à ficção. A sua estreia no gênero foi com Filhas do Vento. O filme ganhou 8 Quiquitos no Festival de Gramado, no ano de 2004. Na história, Cida e Ju são irmãs e foram criadas por Zé das Bicicletas, um pai severo. Cida foge de casa para ser atriz, enquanto Ju fica na cidade. Elas se reencontram 40 anos depois, no enterro do pai, e precisam lidar com o rancor provocado por um incidente familiar e amoroso que marcou a juventude das duas. A história é contada por um elenco de peso. Dizem que quem lê muito ou fica esperto ou fica cego, que nem filho de rato. Vamos arrumar as coisas. O nosso tempo aqui acabou. Eu nunca entendi por que você foi embora daqui. Eu que nunca entendi como a senhora nunca quis sair daqui, mãe. Meu pai é covarde. Me agarra no meio da rua, não, sou. É que eu tava querendo casar, Suzy. Sua filha, mais eu. Você adora pular fora quando tá sendo pressionado, né? Eu nunca te prometi nada. Eu nunca te pedi nada. Por que não conta pra ela tudo de uma vez? Entre os trabalhos mais recentes de Joel Zito Araújo está a direção da série documental PCC Poder Secreto, da HBO Max. O material fala sobre a história da facção Primeiro Comando da capital. A série é baseada no livro Irmão, Uma História do PCC, de Gabriel Feltran, e conta com depoimentos de ex-integrantes do grupo e autoridades. Em 2022, ano de estreia da série na HBO, Joel Zito lançou um outro projeto numa linha completamente diferente. Ele levou para as telonas uma comédia dramática. O título do filme é O Pai da Rita. A história do longa se passa no bairro paulistano do Bexiga. Os personagens Roque e Pudim, vividos pelos atores Ailton Graça e Wilson Rabelo, são compositores da velha guarda da escola de samba Vai Vai. Além de décadas de amizade, eles partilham uma dúvida. O que teria acontecido com a passista Rita, paixão dos dois? Quando Ritinha, personagem de Jéssica Barbosa, aparece dizendo ser filha da passista, a amizade dos dois é afetada.
Pudim, rock, letra e música. Um não dá certo sem o outro. Mas qual é a verdade? Quem é seu pai, minha filha? Joelzito Araújo falou com o Estúdio C sobre o filme O Pai da Rita e sobre muitos outros temas que envolvem a trajetória dele como diretor e roteirista. O resultado dessa conversa você confere agora. O Pai da Rita é a história de dois amigos, super amigos, dois sambistas boêmios que não construíram família, que namorou todas, e um deles tem uma mágoa porque a sua grande paixão desapareceu, e um dia aparece a filha dela. Ele tem a impressão que é dele, né? Só que pode ser que é do outro, pode ser de um terceiro, né? Então é uma comédia de dois grandes amigos disputando a paternidade de uma filha, né? Enfim, um dia surgiu essa coisa para mim como ideia, eu falei, isso é gostoso, vai ser gostoso fazer. E eu tive a sorte de ter um Ailton Graça, que eu nunca vi uma pessoa com um nome tão perfeito. Porque o Ailton Graça é uma graça de pessoa mesmo, né? Ele é uma graça no set, ele é uma graça como ator. Ele é de uma potência assim, de alegria, de brincadeira, de alto astral. Então foi muito gostoso e isso acabou dando uma química muito grande para o filme. Então, é um filme que, digamos, no primeiro olhar, é um filme de disputa pela paternidade, né? Tem um elemento de surpresa, que eu não vou falar aqui, as pessoas têm que ver o filme para saber do elemento de surpresa, mas ele também é um filme de amizade masculina, amizade entre dois homens entrando na terceira idade. Uma profunda amizade, um profundo amor, sem conotação sexual, né? Então eles são dois irmãos, embora eles não sejam irmãos de sangue, eles são dois irmãos. E que só uma coisa como essa que poderia abalar aquela amizade tão profunda. E o filme está começando a circular internacionalmente, inclusive a vender internacionalmente. Para minha surpresa, porque O Pai da Rita é um filme muito brasileiro e muito paulistano também, né? É uma história que se passa no Bexiga, né? Com os personagens do Bexiga, com os personagens inspirados na Vai-Vai, né, nos sambistas e na escola de samba Vai-Vai. Então é um filme que eu acho que fala muito com São Paulo, né, e o filme fala muito com o Brasil, que é o universo do samba, né? O filme fala de paternidade, fala de amizade, fala do universo do samba paulista. Esse samba paulista que um dia o Vinícius de Moraes fez uma malvadeza dizendo que São Paulo era o túmulo do samba, o que eu não concordo, né? Eu acho que se ele tivesse vivo e visto o filme, ele também iria retirar essa bobagem. Nas obras ficcionais, Joelzito Araújo reúne sempre um elenco de peso, com atores emblemáticos de gerações e escolas diferentes. Ele conta como é conduzir tanta gente experiente. Tem facilidades porque eles já são atores formados, né? Mas você tem um elemento de direção que é de você construir o personagem que você quer. Você não pode soltar as rédeas no sentido do ator construir o personagem que ele quer construir, né? E você tem que trabalhar nessa interação, nesse equilíbrio também, né? Para você também não ter... É isso mesmo, não ter desequilíbrio entre um personagem e outro no filme, na atuação. Eu gosto de trabalhar com grandes nomes porque fazer cinema no Brasil é um ato de coragem, né? Mas também você tem esse lado, o que compensa esse lado gostoso. A gente ganha pouco dinheiro com cinema. Eu sou uma pessoa de classe média normal, não tenho... Assim, estou sempre, todo mês, preocupado com as contas que eu tenho para pagar, né? Queria chegar naquele patamar que você não está mais preocupado com contas. Mas esse é o grande prazer de fazer cinema, de juntar no set, né, pessoas muito criativas, seres humanos muito especiais, né, e começar a criar conjuntamente. Eu sou um diretor muito democrático. Eu sei que eu tenho muita autoridade, eu sei que eu tenho autoridade, as pessoas brincam, eu tenho autoridade tranquila.
Eu sei fazer com que as pessoas façam o que eu quero, com eles tendo a impressão que estão fazendo o que eles querem, tá entendendo? Mas o meu processo primeiro é um processo de respeito. Eu estou ali diante de mim com uma pessoa que tem uma enorme experiência como ator e que tem muita criatividade que ele pode trazer para o filme, ele pode enriquecer o papel, né? E o meu papel como diretor é de incentivar que essa criatividade apareça. E aí eu vou lapidando, né? Vou lapidando. Enfim, e cada ator também é uma coisa, né? Assim, exemplo, no filme, a gente brincava muito no set. Ailton é um palhaço, né? Aliás, Ailton tem formação em palhaço também, né? Tem. E se você deixar, Ailton fica criando cacos. E aí o pessoal, muitas vezes, ele estava numa verve assim, criativa incrível, e eu não pedia para cortar, né? E todo mundo assim olhava para mim, que hora que você vai cortar? Né? Tipo assim, não vai cortar, Joel? Até mesmo o Ailton falava, pô, cara, você não vai cortar, não? Eu falava, Ailton, eu corto na montagem. Na hora que eu chegar na montagem, eu te corto no ponto que eu quiser te cortar. Agora você está me trazendo tanta coisa legal, por que eu vou te cortar nesse momento, né? Agora, tem outros atores que são, por exemplo, o Wilson. O Wilson é um ator que começou no cinema muito recentemente. Ele passou muito tempo no teatro. Então ele é aquele ator, assim, que ele é quase shakespeariano, assim, sabe? Ele é muito atento ao texto, muito rigoroso em trabalhar o texto do jeito que eu entreguei para ele no roteiro. Então, nesse momento, a minha preocupação é muito mais de ajudar os dois a ter um equilíbrio, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar com atores de escolas diferentes, né? E nesse filme, especialmente, eu também consegui trabalhar com uma grande amiga minha de 30 anos, que era para ter trabalhado com ela em Filhas do Vento. Eu não consegui naquela época, porque ela foi a primeira vez que surgiu a oportunidade dela de fazer novela, que foi Elisa Lucinda, que é também outra figura excepcional. Super. E ela jogando com Ailton Graça, puta, não sabe assim, é lindo. Para um diretor que transita entre o documental e o ficcional, como ficam as abordagens para cada uma dessas produções? Bom, Joel Zito Araújo conta como é assumir a direção nessas duas circunstâncias. Ele fala sobre as convergências e divergências desses trabalhos. No documentário você tem uma postura diferente, porque a narrativa do documentário ela já te leva mais para um distanciamento, né? Para o que você está narrando, da história que você está contando. Mas, no fundo, para mim, como diretor, o processo é o mesmo, né? O meu processo é de empatia com quem eu estou ouvindo, de respeito pelo que a pessoa está me trazendo. Diferente do ator, que você constrói o personagem, você passa um mês conversando, falando com ele como é que você imaginou o personagem, as referências que você quer que ele tenha para trabalhar aquele personagem, vendo um filme ou outro e pegando um exemplo e mostrando e ajudando ele a construir o personagem. Quer dizer, na entrevista de um documentário, não, porque a primeira coisa que eu não gosto de encenar. Eu não gosto de conversar com a pessoa. Ah, isso que você está falando é legal. Me fala na hora que eu for te entrevistar. Eu não gosto de fazer isso, assim. Eu normalmente, em todos os meus documentários, eu peço pessoas para fazer algo exploratório, para não saber o que aquela pessoa pode me oferecer. E a relação que eu tenho com ela é uma relação muito espontânea, muito cara a cara, muito olho no olho, né? Mas assim, eu acolho muito, eu sou muito terapeuta, digamos assim, né? A formação em psicologia, né? Fiz psicologia. Foi o que me sobrou da psicologia, foi isso aí. E seja ele, eu estou conversando com um criminoso do PCC, eu estou conversando com um delegado, eu estou conversando com um procurador, eu estou conversando com uma mãe de periferia que perdeu 2 filhos, um para a polícia, outro para o PCC, a minha postura é de respeito.
naquele momento eu estou querendo ouvir a sua narrativa, a sua história, né? Eu não estou, naquele momento, não quero ser juiz para estar julgando, né? Eu quero que ele se sinta à vontade. Mas o processo em si do documentário é muito diferente da ficção, porque você trabalha com equipes pequenas, né? Na ficção, você vai para o set de filmagem, tem 40, 60, 80 pessoas. No documentário, mesmo fazendo para a HBO, que é já assim um negócio cheio de gente, né? Mas se tiver muita gente no set de filmagem, é 20 pessoas, né? Muita gente. Eu gosto dos dois processos. Eu gosto de fazer um e depois fazer outro, fazer um, fazer outro, fazer um, fazer outro. Eu acho que a ficção me demanda mais, eu tenho mais experiência no documentário que na ficção. Eu venho fazendo documentário desde o final dos anos 80, né? Então, eu já faço com mais tranquilidade, já conheço os meandros, já conheço as armadilhas, eu já sei como sair delas, né? Na ficção, me demanda mais preparação. Ficção me demanda mais imersão antes de começar a fazer do que o documentário. O documentário eu já desenvolvi um método, já desenvolvi um jeito, desculpa, já tem a tranquilidade, né, na forma de conduzir. Enfim, eu adoro as duas alternativas. Um diretor interessado em levar a diversidade e a complexidade do Brasil para as telas. É dessa forma que Joel Zito Araújo se apresenta quando questionado sobre os temas que o mobilizam. Confira. Acho que eu sou mesmo. Do ponto de vista temático, é óbvio, né? Eu gosto de filmes que ajude a compreender o Brasil, um Brasil real que foi, na sua história do cinema, ausente das telas, né? Um Brasil em que 56,1% nas últimas pesquisas do IBGE são de negros e pardos, portanto, de negros e negros mestiços, né? Então, assim, essa é uma coisa muito básica em tudo que eu faço, né? De tentar mostrar esse Brasil nessa sua diversidade, nessa sua complexidade racial, né? Eu também gosto de filmes que ajudem a entender, dar luz a coisas que passam despercebidas para as pessoas e que são, para mim, tão evidentes, mas para a maior parte das pessoas não são. Diante disso, os temas são os mais variados que eu já trabalhei, né? Então, eu já fiz, do ponto de vista dos documentários, já fiz filmes sobre a questão do turismo sexual no Brasil, já fiz filmes sobre aquele momento em que a discussão do racismo virou uma discussão nacional, né? Que é no filme Raça, que eu pego o momento da aprovação de cotas, das lutas quilombolas, e mostrei essa tensão na sociedade brasileira em torno disso. A negação do Brasil, falando sobre a história do negro na telenovela brasileira. Agora eu tenho esse mergulho meu internacional com esse meu último documentário sobre o Fela Kuti, esse gênio musical, que é pouco conhecido no Brasil, mas que é um grande nome lá fora. Aliás, foi o meu filme mais vendido no exterior. Foi o Fela Kuti, né? Enfim, agora com a história do PCC, de confrontar as narrativas entre o Estado e esse grupo criminoso que é tão poderoso, que é tão marcante, as periferias de São Paulo, é muito PCC, né? Enfim, então eu gosto dessas investigações, mas na essência eu estou preocupado de buscar um Brasil sem essas viseiras, sem esses obstáculos, de não enxergar a nossa diversidade racial, de não enxergar a presença negra, de não enxergar a população negra no que ela tem de melhor e também nas suas maiores angústias, né? Então, é por aí que eu caminho. No documentário A Negação do Brasil, que é do início dos anos 2000, Joel Zito falou sobre a história dos negros na telenovela brasileira. Mais de 20 anos depois, como está a representatividade negra no audiovisual brasileiro? O diretor fala sobre o que mudou
e os problemas que ainda persistem. Mudanças houve, muitas, muitas. Então, hoje é muito evidente, eu acho que duas coisas muito marcantes aconteceram na sociedade brasileira que mudou muito a participação e a imagem, a representação do negro na produção audiovisual. Eu acho que a primeira coisa foi a conquista de cotas, né? O fato de mais de 400 mil estudantes negros e indígenas terem entrado na universidade pública, ter se formado, estar disputando o mercado de trabalho, né? Com um nível de formação e de consciência, na sua maior parte, consciência sobre isso, trouxe uma nova realidade para o Brasil. Essas pessoas estão aí. Essas pessoas já não estão mais naquelas condições de subalternidade lá atrás. E a segunda coisa que tem acontecido muito é o seguinte, é que o streaming, especialmente esses grandes grupos de streaming, a Disney, a Netflix, a HBO Max, a Amazon Prime, né? Por força das conquistas e do debate racial na matriz, nos Estados Unidos, ela passou a ter muita preocupação com a diversidade. E aqui no Brasil veio de encontro com a demanda dessa geração que formou. Então, o que tem de novo, que eu acho muito interessante, é que você tem muitos profissionais no mercado, disputando com qualidade, sabe? Muitos atores, muitos diretores e diretoras, muitas atrizes, muita gente na produção, né, em todos os campos da produção audiovisual. Agora, o que mudou pouco? Mudou pouco a representação, assim, a telenovela brasileira, a publicidade brasileira, o cinema brasileiro. O cinema teve um pouco menos, né? Principalmente o cinema independente, mas o cinema streaming o cinema mais massivo ainda padece desse pecado, assim. Você não vê lá o espelho da realidade brasileira, você ainda vê a estética do branqueamento, essa coisa de ter o branquinho para fazer o protagonista, fazer a protagonista, né? Essa ideia de que o belo é o branco, de que quanto mais ariano, e quanto mais louro de olho azul, mais bonito é, essa ideia ainda não foi derrotada, né? Infelizmente, nós continuamos com a cabeça colonizada. Infelizmente, assim, a maior parte do brasileiro acredita que existe uma hierarquia de beleza. Então, eu acho que isso ainda não quebrou inteiro. Isso está em questionamento, mas não quebrou. Então, apesar desse número de profissionais que já entraram no mercado e já estão fazendo coisas assim, cada vez mais, eu acho que ainda a representação da população brasileira, ela ainda não consegue escapar dessas chaves antigas, colonizadas, sabe? Atrasadas, desumanas, sabe? Eu acho que ainda não. As barreiras existem, mas tem muita gente trabalhando por um audiovisual mais plural. No cinema negro, por exemplo, Joel Zito Araújo cita uma movimentação importante, com narrativas que fortalecem a identidade e a autoestima brasileiras. Mas o que é muito bacana é que hoje existe um movimento de cinema negro, sabe? Com núcleos interessantes de trabalho em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, na Bahia, no Recife, né? E por aí afora. Existem muitos nomes, muitos talentos. E são pessoas muito guerreiras, né? Você sabe que cinema se aprende a fazer cinema fazendo, né? Não é só estudando cinema, é fazendo também, né? Você precisa estudar e precisa fazer. Sem o exercício de fazer, você não desenvolve o seu talento. Então, por exemplo, esse ano, quem emplacou na sala de cinema foi o meu queridíssimo amigo Lázaro Ramos, com Medida Provisória, que se lançou como diretor de cinema, que começou uma carreira muito bem. Marte 1, do Gabriel, do pessoal de um grupo super criativo de Minas, o Filmes de Plástico, né?
Então, assim, eu acho que tem várias gerações que quer dizer, antes a gente era uns gatos pingados, depois dos Osmar era eu e o Jefferson D, depois veio o Pilar, etc. Hoje não, hoje você tem um universo grande de homens e mulheres, sabe? Você tem uma potência, inclusive, das mulheres negras agora, é impressionante. Elas estão em tudo, estão na produção, estão no roteiro, nas salas de roteiro, estão na direção, que aliás quem mais se destaca no momento são as mulheres negras, né? As jovens negras. Então, eu vejo isso tudo com muita alegria e acho que tem muita coisa boa que vai acontecer, né? E a cada filme, como agora o filme do Gabriel, assim, eu vejo em relação aos outros, né, como é que o salto, assim, saltos rápidos, sabe, de qualidade narrativa, de qualidade estética, né? Então, nós temos uma onda muito positiva e muito bacana. Olha, a revolução que eu acho que traz essa presença cada vez mais crescente de pessoas negras atrás das câmeras e diante das câmeras, né, é de fortalecer a autoestima do brasileiro. Uma trajetória de mais de 3 décadas de cinema, reconhecida por diversos prêmios. Entre os mais recentes está o Troféu Eduardo Abelim, concedido a Joel Zito Araújo em 2022, durante o Festival de Cinema de Gramado. Eu não contei quanto tempo de carreira, mas eu diria que eu estou com cerca de 34 anos de carreira. Desde os meus primeiros trabalhos, assim. E eu não esperava que o Festival de Gramado, que tem tanto prestígio, resolvesse me dar o prêmio Eduardo Abelim, que é o prêmio, que o sentido desse troféu é de reconhecimento pela importância do meu trabalho para o cinema brasileiro, né? E quando me avisaram isso, eu fiquei surpreendido. E logo depois, assim, 3 dias depois, eu recebo um telefonema da Associação de Roteiristas de São Paulo, a Associação Brasileira de Roteiristas, também me dando um troféu pelo reconhecimento da minha carreira como roteirista. Então, simultaneamente, parecia que eles tinham se trocado e olha, está na hora de dar um prêmio para o Joel. E foi muito lindo, assim, foi muito lindo a recepção de Gramado, assim, a recepção do público, quer dizer, é muito bom ser reconhecido pelos seus pares, né? Então e é bom que seja em vida, né? É bom que seja em vida. Então eu voltei muito feliz de Gramado, estou muito feliz com esses prêmios. Então, assim, eu estou nas nuvens. Estou nas nuvens. Não tenho o que reclamar. De que eu vou reclamar? O que eu posso reclamar? Não tenho direito de reclamar. Essa edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Você também pode acompanhar as nossas produções pelas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.